Quero iniciar aqui mostrando para vocês o sistema Deskprint Educa. É um sistema escolar de gestão administrativa e pedagógica, um sistema desenvolvido por nós, da Deskprint Soluções. E eu quero te apresentar aqui as suas funções. Lembrando que esse sistema ele é todo flexível e personalizado, ou seja, nós podemos desenvolver ele para se adaptar à realidade da sua escola, à sua realidade. Não é você que terá que se adaptar a esse sistema, ele vai se adaptar à sua realidade, àquilo que você precisa. Lógico que eu vou apresentar aqui uma base do que ele já tem, do que ele faz, e aí depois, se você tiver interesse, aí a gente pode adaptar a sua realidade. É um sistema multiplataforma. Eu criei aqui uma página inicial fictícia, né, a Deskprint Educa. Essa página pode ser personalizada com as cores, com as imagens, com o layout que você preferir. Aqui é um sistema multiplataforma que você consegue utilizar tanto no computador como no mobile e com multi-acessos também. O acesso ao portal, ou aqui a área do aluno, o acesso ao portal, dá direito a logar como administrador, logar como professor ou logar como aluno. Eu vou logar aqui como administrador do sistema. Aqui eu tenho uns cards com alguns acessos rápidos, né, importantes no sistema. Tenho um menu superior e tenho aqui como deslogar. No painel administrativo, basicamente o sistema me dá os cadastros para depois a gente gerenciar quem são os usuários. E aí eu vou mostrar para vocês o sistema por completo e logando como professor e como aluno. Como aluno, eu vou cadastrar aqui um novo aluno, aluno teste. Lembrando, vou colocar aqui só o que ele pede, que é basicamente aqui para essa demonstração eu coloquei como obrigatório pelo menos o nome e o sexo, né? A matrícula, o número da matrícula, você vai colocar manualmente. Aqui eu vou deixar manualmente para esse teste aqui. Por quê? Porque dependendo do sistema que você já utiliza, a sua escola, talvez você já tenha um número de matrícula daqueles alunos, você quer aproveitar aquela numeração, não quer gerar uma nova matrícula. Mas tem como também eu criar uma forma dele gerar uma nova matrícula a partir do cadastro. Então eu coloquei aqui algumas informações básicas, lógico, cada escola tem seu modelo de cadastro. Isso aqui é um modelo genérico, cada escola tem seu modelo, que é os dados do aluno, as informações relacionadas à questão de saúde, endereço, filiação, ou se ele convive com outra pessoa, e os dados do contratante para as questões financeiras, né? Eu vou cadastrar aqui esse aluno. Você nota que quando eu volto aqui para o cadastro, ele já está aqui como pré-matrícula, ou seja, esse aluno, matrícula dele está aqui, ó, eu coloquei lá o nome 2025, né? Aluno teste, ele está como pré-matriculado. Uma outra informação importante aqui é o e-mail. Deixa eu colocar aqui um e-mail teste, aluno teste, o aluno arroba teste.com. Vou usar esse e-mail aqui para o login desse aluno. Fiz aqui o cadastro. Aqui eu tenho os botões de ação para editar o aluno, para excluir, o botão para gerar o contrato e para imprimir a ficha desse aluno em PDF, certo? Aqui eu tenho um cadastro de professores ou de profissional, porque eu utilizo esse cadastro para cadastrar tanto professores como para cadastrar os funcionários da escola. Por enquanto eu deixei aqui só funções professor e coordenador, terão outras funções. Eu vou colocar aqui professor, o prof, arroba, teste.com, o e-mail que nós vamos utilizar no login dele. E aqui as informações do professor, a graduação, a data de contratação, que são os campos obrigatórios. Cadastrei esse profissional, ele já aparece para mim também aqui. Observe que aqui tem vinculações. O que é isso? É que esse professor aqui vai estar vinculado a algumas turmas e algumas disciplinas. E ele só poderá visualizar no login dele essas disciplinas e essas turmas e, consequentemente, as disciplinas. Isso a gente vai fazer de forma automática depois. Primeiro eu preciso cadastrar o aluno, cadastrar o professor e agora eu vou criar uma turma. Para criar uma turma eu clico aqui em nova turma. Primeiro ano fundamental 2016, ensino fundamental 1,
turno manhã, sala, vou botar aqui 01. Lembrando que esse sistema pode ser adaptado para uma faculdade, para uma escola EAD, para um curso técnico, para qualquer área da educação nós podemos adaptar esse sistema. Cadastrei aqui, ó, tá mostrando a turma, só que essa turma não tem nenhum aluno ainda vinculado. Ó. Interessante que também mostra aqui um sistema de mensagens, enviar mensagem para a turma. Que o professor ou o administrador vai abrir aqui essa turma, vai enviar uma mensagem, ele pode enviar uma atividades diárias em PDF, pode enviar um link do YouTube para um vídeo, olha, eu passei esse vídeo aqui como uma atividade de classe. Então as atividades serão enviadas por aqui e ficarão registradas como um histórico aqui, e o aluno vai acessar e o professor também. Aqui eu tenho como editar, lógico, a turma. Eu criei aqui as turmas. Então eu já tenho o aluno, eu tenho o professor, eu tenho a turma. Agora eu vou criar a matrícula do aluno, para que o aluno possa ser vinculado a essa turma. Para que apareça o aluno na turma, eu tenho que criar a matrícula. Uma coisa é o cadastro, ele está pré-matriculado, mas agora eu preciso matricular ele. Para matricular o aluno, eu clico em nova matrícula, vou buscar o aluno, vou digitar o nome do aluno. No caso eu só tenho um, eu vou digitar o nome aluno. Tenho que buscar aqui primeiro, por quê? Porque essa lista aqui obedece o campo que eu digitei aqui. Se eu digitar Maria, ele vai buscar todas as Marias que tem aqui. Então eu tenho certeza que é o aluno teste, coloquei aqui. Da mesma forma a turma, se eu colocar aqui primeiro, ele vai buscar tudo que é aqui embaixo o primeiro. Se eu colocar aqui segundo ano, ele não vai buscar nada, porque não tem nenhuma turma do segundo ano. Então eu vou botar aqui primeiro ano. Quando eu digitar aqui, ele já buscou a turma, realizar matrícula. Olha como é simples. Matrícula realizada com sucesso. Ou seja, esse aluno teste com a matrícula 2025 foi matriculado no dia 3 de 2 de 2026, está ativo. Se eu voltar aqui para o campo de aluno, você observa que o status de matrícula agora não está mais como pré-matriculado, ele está como matriculado. Se eu for lá na turma e clicar naquela turma, ele agora aparece aqui. O aluno teste matriculado nessa turma. Se eu enviar a mensagem aqui para ele, ele já vai visualizar a mensagem. Então, basicamente, eu tenho o cadastro de aluno, de professor, a criação das turmas, e eu já vinculei o aluno nessa turma. Agora, o que eu preciso fazer? Vou criar as disciplinas, eu já tenho umas aqui que eu criei. Eu criei essa disciplina intervalo e eu vou já explicar por quê. E aqui eu já tenho as disciplinas, né? Mas você pode criar uma nova disciplina aqui. Coloca o nome da disciplina, carga horária, se está ativo ou não. Então eu já tenho a disciplina. Agora eu vou gerar o quadro de horário, que é basicamente o coração desse sistema. Aqui no quadro de horário, eu vou vincular o aluno, eu vou vincular o professor a uma turma e, logicamente, a uma disciplina. Quando eu vincular o professor a uma turma, eu estou vinculando aos alunos que estão dentro dessa turma. Como é que eu faço isso? Eu seleciono aqui a turma que eu já cadastrei, que está ativa. Seleciono a disciplina que esse professor vai ministrar. Ele vai ministrar a disciplina de artes para essa turma. Seleciono o professor. Seleciono o dia da semana, na segunda-feira. E aqui eu vou montando o quadro de horários. Vou dizer que 7 horas, de 7 a 8, para essa turma, esse professor vai ministrar essa disciplina. Adicionar o quadro de horário. Você nota que aqui embaixo ó, já adicionou. Segunda-feira, de 7 às 8, disciplina de arte com o professor teste. Se eu quiser visualizar esse quadro, eu clico aqui, ó. Ele já mostra aqui para mim o quadro de horário já montado, com os dias da semana e os horários. A segunda, a terça, a quarta, a quinta. O primeiro horário é de 7 às 8. Se eu quiser imprimir esse quadro de horário, eu tenho como imprimir ele aqui também, certo? Mas voltando lá, eu vou utilizar o mesmo professor, só tenho ele, mas para a disciplina de ciências, no segundo horário. Vamos dizer que é outro professor, mas eu vou utilizar esse aqui como exemplo. Ainda na segunda-feira, de 8 horas até as 9, eu tenho o professor na disciplina de ciência. Aí vamos dizer que de 9 até 9h30 é um intervalo. Aí eu mantenho aqui a turma. Eu vou procurar o professor a disciplina intervalo e o professor também. Eu tenho que criar um professor com esse nome intervalo. Deixa eu criar aqui. Vou criar esse professor aqui. Você vai já entender por quê. Intervalo.
Professor, data de hoje, criei. Pronto. Aí eu vou buscar o professor intervalo, deixa eu só atualizar aqui. Atualizei. Aí aqui eu vou buscar a disciplina intervalo, o professor intervalo e vou dizer que segunda-feira de 9 até as 9h30 ou 9h20, né? De 9 até as 9h20, que é aqui, eu estarei com o intervalo. Vamos ver como é que fica lá no quadro para você entender. Então eu estou dizendo que é porque eu criei duas vezes aqui, ó, por isso que ficou repetido esse. Deixa eu até voltar lá para excluir. Quando tiver assim que você precisar, fiz algo e deu errado, você exclui aqui, ó. O que eu repeti, você vem aqui, ó, excluir, visualiza de novo e dá uma atualizada ali na página. Vou corrigir isso para ele não sair da página. Pronto. Ó, quando eu clico aqui, deixa eu gerar aqui novamente. Pronto. Você vai entender porque que eu coloquei intervalo. Ó. De 7 às 8, aula de artes na segunda. De 8 às 9, aula de ciência. E vai estar aqui o nome do professor vinculado. E de 9 a 9h20 é um intervalo. Esse intervalo você vai usar para todos os dias da semana. O que vai mudar são os outros horários. E aí a partir de 9h20 você vai gerar o outro quadro, os restantes das aulas, o quadro de horário. E aqui você tem como imprimir esse quadro de horário. O que acontece é que o professor agora aparece aqui os vínculos. Esse professor está vinculado, ó, quando eu clico aqui aparece um balão dizendo que ele está vinculado à turma primeiro ano fundamental, né, disciplina de artes e disciplina de ciência. Ou seja, esse professor aqui, quando ele logar como professor no sistema, ele só vai conseguir visualizar essa turma aqui. Voltando, antes de voltar lá para a gente ir para o login do professor, eu quero mostrar esses outros cards aqui. Aqui ele já me mostra que tem um aluno cadastrado, tem 2 profissionais e tem uma turma cadastrada. Aqui eu tenho a opção do diário de classe, que o professor vai gerar, é o professor quem vai gerar esse diário, aqui o administrador ele vai apenas visualizar para a questão de imprimir, enviar relatório para a Secretaria de Educação e tudo mais. Aqui ele tem também o lançamento de notas, aonde ele vai poder já lançar as notas. Aqui o administrador pode lançar as notas, mas o professor vai lançar essas notas lá como professor, eu vou já mostrar. Mas aqui se eu quisesse já escolher aqui, ó, uma turma para a disciplina, para lançar a nota, ó, ele já mostra o aluno e mostra o lançamento das notas. O cálculo das médias e toda essa parte é definida pela escola. A escola diz como é que vai ser feito os cálculos das médias e nós criamos os campos já para serem utilizados, personalizados de acordo com a forma como você calcula as notas aí na sua escola. E aqui o que é que eu vou fazer agora? Eu vou gerar os acessos do aluno e do professor para a gente começar a utilizar. Eu já tenho aqui o administrador do sistema, vou criar um novo usuário. O nome desse usuário aqui é professor teste, né? O nome do usuário. O e-mail lá que nós usamos foi prof@teste.com. Vou botar a senha 23123. Pronto. Seleciono o usuário, eu crio o nome dele, o e-mail, agora eu vou vincular esse cadastro ao usuário. O usuário professor está aqui. Vincular o tipo de usuário aqui primeiro, na verdade, porque tem os tipos, é administrador, é professor, é aluno, ele é professor. E o professor está vinculado a quem? Ao professor teste. Aqui vai estar o João, ao Antônio, ao José. Então você vai escolher os dados do usuário e qual usuário ele está vinculado. No caso é o professor teste, cadastrei esse usuário. Vou também aproveitar aqui e vincular o aluno teste. Deixa eu ver como é que ficou o e-mail do aluno. Acho que ficou assim, né? aluno@teste.com, 1, 2, 3 a senha, que tipo? Aluno, eu vou vincular ao aluno teste. Cadastrei esses 2 usuários. Eu vou abrir aqui uma nova guia para a gente realizar
o cadastro ou realizar o login como usuário e como professor, como aluno e como professor, para você ver como é que utiliza. Estou fazendo aqui de forma local, mas isso pode ser postado pode ser migrado em um servidor, né? Vai estar o domínio da sua escola e tudo mais. É um site completo. Que eu vou logar agora como professor, prof@teste.com, senha 123. Ok, tá aqui, ó. Professor tá logado, lembrando que ele é responsivo. Vou simular aqui como se fosse um Android, né? O celular, ó. Quando você coloca no celular, ó, a forma como ele aparece aqui, de forma responsiva, certo? Então aqui, o que que eu já tenho aqui? Eu tenho o ano letivo 2026. Professor Teste, ele tem aqui já a turma dele aqui, ó, minhas aulas já aparece aqui, ó, dia de segunda-feira, ele tem duas aulas, ele tem uma aula de ciências e uma aula de artes. Ele tem a turma que ele pode enviar os comunicados para a turma. Ele vai escolher aqui, né, o ano letivo, ó, escolhi 2026, já apareceu a turma aqui. Quando ele clica nessa turma, já aparece os alunos, ele pode enviar uma mensagem. Vamos enviar aqui uma mensagem. Mensagem teste, atividade teste. Deixa eu escolher aqui uma imagem para enviar, um PDF. Vou pegar aqui qualquer imagem aqui. Deixa eu enviar essa imagem aqui. Digamos que é um PDF daquela atividade. Enviar a mensagem para a turma. Já ficou aqui no histórico da mensagem, ó, de professor teste. Se a gente verificar lá como administrador, lá nas mensagens, tem aqui um campo de mensagem. Deixa eu ver onde eu coloquei. Matrícula. As mensagens estão aqui na turma. Pronto. Se eu já olhar aqui, ó, como administrador, vou verificar que nessa turma aqui, ó, já tem aqui a mensagem. Se eu clicar aqui na mensagem, ó, já mostra a mensagem, atividade teste, mensagem teste, e mostra o anexo, é aquilo que eu anexei. Isso também o aluno vai vivenciar também, vai ter como utilizar. Voltando aqui, eu tenho essa parte de enviar mensagem, eu tenho a parte de ver os diários e tenho a parte de lançar as notas, né? Vamos primeiro para o diário do aluno. Vou voltar aqui. Pronto, aqui no diário do aluno, como é que eu vou lançar? Eu vou abrir essa aula. Cheguei no dia, iniciei a aula, né? A aula do dia de hoje. O calendário já sempre coloca a semana posterior. Vou deixar a semana presente, no caso, porque passou, né? Por isso que ele está colocando data anterior, posterior. Mas foi ontem a aula. Aula inicial de artes. Coloco aqui o conteúdo da aula. Aqui eu coloco a habilidade da BNCC. Futuramente vamos colocar que essa habilidade da BNCC ela esteja aqui de forma automática. Você só vai selecionar. Aqui está a lista dos alunos. Eu vou só decretar se ele faltou ou se ele está presente. Se eu botar falta justificada, eu digito aqui a justificativa. Se eu colocar falta, eu não preciso digitar. Presente, ele já vem padrão. Se eu salvar esse diário aqui, está salvo. Se eu verificar aqui, ó, no histórico de diário, ó, já aparece aqui para mim. Ver os detalhes dessa aula, já me mostra a aula, o conteúdo que aconteceu naquela aula, os alunos presentes. E isso também acontece aqui para o administrador. Ele já consegue filtrar pelo professor, pela turma, pela disciplina, pelo dia, os diários, né? Que ele consegue verificar o que aquele professor ministrou naquela aula. E aí consegue também imprimir esses diários, né? Para poder enviar para a Secretaria de Educação. Ó, no dia tal foi ministrado a aula tal, conteúdo tal, a habilidade da BNCC tal. Então você tem todas essas informações. Aí aqui como professor, me resta agora mostrar aqui para vocês esses erros aqui porque eu estou trabalhando de forma local, né? Aqui eu vou habilitar agora, eu iniciei essa aula, né? Já fiz esse diário, agora eu vou lançar a nota. Volto aqui, ó, lançamento, lançar notas. Eu clico aqui na turma, a disciplina, vou escolher aqui disciplina de artes e primeiro semestre, carregar.
Vou informar aqui que esse aluno tirou 7, né? E aí se eu já vou juntando aqui, ó, já vai somando automaticamente as médias, né? Se digamos que aqui teve uma nota baixa e não atingiu a pontuação, teve um 5 aqui, né? Aqui ficou de recuperação. Se ele fez a recuperação, esse 7 substitui a menor nota. Esse cálculo é o dessa escola e, lógico, esses cálculos você é que vai dizer como é que é feito na sua escola. Mas eu lancei aqui, ó, se eu salvar as notas desse aluno, né, eu acredito que salvou aqui, deixa eu ver. Aqui no lançamento de notas, eu vou carregar aquela turma aqui como administrador, ó. Ele já me mostra o aluno, deixa eu ver as notas dele, ó. Ele já me mostra as notas daquele aluno. E eu posso gerar um PDF, né, vai gerar com a escola, uma das escolas que eu utilizo. Como eu também posso gerar o PDF de toda a turma, né, os boletins de toda a turma. Eu posso visualizar e também posso lançar nota como administrador para corrigir alguma nota. Eu deixei essa possibilidade também de vir aqui, eu vou corrigir porque aqui ele não tirou 5, ele tirou 5,26. Aí ele salva o lançamento de notas aqui. Vamos ver se lá como professor, isso que o administrador fez, se ele consegue, né, visualizar. Vamos botar aqui para sair. Deixa eu sair aqui. Carregar. Ó, 5,26. Ele já atualiza. Então eles estão interligados. O que o administrador faz nesse lançamento de notas, o professor visualiza. O que o professor faz, o administrador visualiza. Agora vamos ver o que o aluno visualiza disso aqui. Vou sair e vou logar como aluno. Vou colocar aqui a senha, acho que foi 1, 2, 3. Pronto. Eu estou aqui como aluno. No mobile, o aluno vai ver, geralmente ele vai utilizar no mobile, né? Ele vai ver dessa forma, né? Tá ali uma mensagem de boas-vindas, o perfil dele, ele visualiza o perfil, né? Ele tem aqui acesso aos horários dele. Dia de segunda eu tenho uma aula com o professor tal, tenho uma aula de disciplina tal, ele visualiza aqui como fosse um card em acordeon. Ele tem como visualizar o boletim dele aqui também, eu vou já mostrar na tela inteira, a frequência dele e mensagens recebidas. Então vou mostrar aqui na tela o perfil, né, como eu havia mostrado. Aqui os horários, as disciplinas e os horários dele. Ele tem acesso ao boletim, as notas dele, que foi lançada lá. Ó, ver que o 5,26 já aparece aqui. Ele tem como gerar um PDF também. Imprimir já ali o boletim dele, gerar um PDF, enviar no WhatsApp. Ele tem acesso à frequência dele aqui também. Ele vai escolher aqui a turma, né, que ele faz parte, lógico. Aí ele vai mostrar as disciplinas e aí a quantidade de presenças nessa disciplina, que vai mostrar um total, se for mais de uma, de faltas também. Ele vai mostrar, naquela disciplina ele tem tantas faltas, naquela disciplina ele tem tantas presenças. Isso vai ser mostrado aqui. E aqui a parte da mensagem. Na parte da mensagem, ele vai visualizar a mensagem que foi enviada. Está aqui a mensagem que o professor teste enviou. Aqui ele vai visualizar o anexo da mensagem, se é uma atividade que ele precisa fazer. Então, basicamente, esse é o sistema DeskPrint que eu estou apresentando para vocês. E aqui não tem módulo financeiro, mas pode ser implementado um módulo financeiro, um livro caixa, controle de mensalidade, contas a pagar, contas a receber. Pode ser implementado também, dependendo do seu banco, se tiver uma API para gerar o boleto, fazer esse controle diretamente aqui no sistema. Então esse é o sistema DeskPrint Educa e eu fico por aqui, agradeço a atenção e se quiser tirar dúvidas, tá aí os nossos contatos. Se precisar falar conosco também, esse contato é real, nosso WhatsApp. Nós estamos aqui para tirar dúvidas, orçamentos e tudo mais.